Muito bem, vamos continuar o nosso segundo módulo do direito tributário, competência tributária. Vamos para a parte 2 desse módulo. Vimos na primeira parte a definição de competência tributária, as suas características, com aquelas várias funções importantes da Lei Complementar Federal. E agora vamos estudar os tipos de competência tributária. Ok? Então, nesta parte 2, vamos conhecer os tipos de competência tributária. Vocês sabem que 4 pessoas jurídicas detêm a competência tributária, a capacidade de instituir tributos. Ok? São elas União, Estado e Distrito Federal e municípios. Então, cada ente da federação tem a sua competência tributária estabelecida. E é isso que nós vamos conhecer a partir de agora. Neste quadro que nós vamos aos poucos montando, vocês vão conhecer todos os tipos de competência tributária, fica mais fácil a memorização e o entendimento desse conteúdo. Vocês observem que nós temos aqui os tipos de competência, as espécies tributárias que serão instituídas, e aqui a entidade tributante, a União, Estado, Distrito Federal e municípios. E aqui o dispositivo constitucional, o artigo da Constituição Federal, que atribui essa competência tributária. Então vamos lá. O primeiro tipo de competência tributária é a chamada competência privativa para instituição de impostos. Por que competência privativa? Porque cada ente da federação tem a sua. A União tem a sua, os estados e DF têm a sua, que é a mesma competência, e os municípios têm a sua. Nós vamos estudar cada um dos 3 impostos no próximo módulo, que são os impostos da competência privativa. Mas nós temos quais impostos da União? De uma forma rápida, só para vocês já irem se familiarizando, uma vez que vamos estudar com detalhes no próximo módulo. Na União nós temos 7 impostos. Imposto de importação, imposto de exportação, vamos conhecer faturador, base de cálculo, contribuinte, etc. Imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza, o leão, né? Perigoso, temido leão. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, cujo faturador, já vamos adiantando, não é a industrialização. O faturador é a circulação da mercadoria, que é o mesmo faturador do ICMS, ambos têm o mesmo faturador. O ITR, Imposto Territorial Rural. O IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, IOF. E o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que nunca foi instituído até hoje. É o único dos 13 impostos que nunca foi instituído, nunca foi exercida a competência para a instituição do IGF. Todo presidente, quando entra no governo, ele manda um projeto para aprovação do IGF. Por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, exige a instituição e efetiva cobrança de todos os tributos daquele ente da federação. Então, o presidente, para não ser processado, manda lá o projeto, sabe que não vai ser aprovado mesmo. O Congresso Nacional dificilmente vai aprovar um imposto sobre grandes fortunas. Mas existe uma característica fundamental nesse IGF. Vocês estão lembrados que eu falei com vocês que 4 tributos só poderiam ser instituídos por lei complementar. 2 nós já conhecíamos, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais residuais para a Seguridade Social.
agora conhecemos o terceiro, o nosso IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que nunca foi instituído, mas se vier a ser instituído, terá que ser instituído por lei complementar federal. É o único dos 13 impostos da competência privativa que só poderá ser instituído mediante lei complementar. E também é o único que nunca foi instituído até hoje. Certo? São os 13 impostos da União. Depois, 3 impostos de competência dos estados e DF, que é a mesma competência. Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, ITD. Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos a eles relativos. Vamos estudá-lo com todos os detalhes de competência do Estado. Imposto sobre herança, sobre doação que se faz, de quaisquer bens, móveis, imóveis, etc. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e Serviços de Comunicação, um imposto importantíssimo, ao qual a Constituição Federal dedicou uma boa parte do sistema tributário nacional, nós vamos conhecer no próximo módulo. E o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que vocês já sabem, é o único dos 13 que não existe, não tem normas gerais fixadas em lei complementar federal, mas os estados instituíram, porque o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição permite aos estados fazerem isso, mesmo não existindo normas gerais, conforme nós já estudamos. E, finalmente, 3 impostos municipais. O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Vamos estabelecer a diferença de imóvel rural para efeito de ITR e de ITR urbano para efeito de IPTU, vamos ver isso depois. O ITBI, Imposto sobre a Transmissão Onerosa de Bens Imóveis ou direitos a eles relativos. As transmissões causa-mortes e doação são tributadas pelo Estado através do ITCD. E as transmissões onerosas de bens imóveis, o ITBI. E, finalmente, o ISS, Imposto sobre Serviços de quaisquer natureza. Certo? Há uma lei complementar federal, que é a Lei Complementar 116, que traz a lista dos serviços tributados pelo ISS. O município, através das suas leis, os municípios instituirão os respectivos ISS, respeitando a lista de serviços da Lei Complementar 116. Então, estes são os 13 impostos da competência chamada privativa. Ok? Depois, nós temos a competência comum. A competência comum é para a instituição das taxas e contribuições de melhoria, e todos os entes da federação podem instituí-los. A União pode, os estados e DF podem, os municípios podem, com fulcro no artigo 145, inciso 2 e 3 da Constituição. Agora, é evidente que podem instituí-los dentro das suas respectivas atribuições. Quem pode cobrar a contribuição de melhoria é o ente que realizou a obra. Quem pode cobrar a taxa é quem presta o serviço ou exerce o poder de polícia, evidentemente. Mas todos têm a competência tributária, portanto, ela é chamada competência tributária comum. Depois, nós temos a chamada competência tributária especial. Esses nomes são nomes doutrinários dados, que é para a instituição dos empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais ou especiais. A competência, como regra, é tão somente da União. E no caso dos empréstimos compulsórios, não há exceção. Somente a União pode, mediante lei complementar... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado,
ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Nós, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br, que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.